Saudações de Nova Democracia a todos que nos acompanham. Eu me chamo Henrico de Gregório, sou jornalista do Nova Democracia e apresentador do programa A Propósito. Esse é mais um episódio do AND Informa. Antes de começar o episódio de hoje, propriamente dito, a gente convoca todos os nossos espectadores e também os nossos ouvintes a acessarem o nosso portal e lerem a entrevista que a gente fez com Felipe Coutinho, vice-presidente da Associação de Engenheiros da Petrobras. Lá, a gente conversou sobre a farsa do fim da paridade de preços internacionais e também sobre a manutenção de uma política ecolonial no que diz respeito à exportação de petróleos. A entrevista está muito legal, foi lançada hoje nos 70 anos da Petrobras e certamente vale a pena conferir. Bom, começando o programa de fato, na Bahia, no dia 3 de setembro, 44 famílias que ocupavam uma área da gleba Roça do Povo, na comunidade Nova Horizonte, em Porto Seguro, foram expulsas de suas terras durante uma ação de despejo promovida pela Polícia Militar a mando do governo baiano. Elas ocupavam a gleba há cerca de 20 anos, junto com outras 800 famílias, em terras que são devolutas ao Estado baiano, mas sofrem recorrentes ações ou tentativas de despejo por latifundiários, grileiros e especuladores da região. A ação de despejo foi contundentemente rechaçada pelos moradores e também pelas lideranças locais. O Eldes Queiroz, presidente da Central de Associações das Comunidades Tradicionais da Agricultura Familiar e Campesina da Bahia, a SECAF, denunciou o recente despejo. Ele disse que é inadmissível e acrescentou que, ao longo de mais de 20 anos, a comunidade Novo Horizonte construiu 39 casas de alvenaria, 18 tanques para a criação de peixes, cercas e realizou plantações, além de criar bovinos, suínos, aves e peixes. Em 2014, o próprio governo da Bahia iniciou um processo discriminatório da área, visando a titulação dessas famílias. No entanto, em 2022, surgiu um suposto proprietário sem respaldo jurídico para reivindicar a área, concluiu Eldes. Apesar de absurdas, essas denúncias, como denunciam os moradores da área da gleba Roça do Povo, são comuns pela região e têm sofrido há anos um processo avançado de especulação. Para dar cabo às suas ações ilegais, os latifundiários e grandes empresários locais atuam em estreito vínculo com o sistema judiciário para expulsar as famílias acampadas no município. Além do caso da gleba Roça do Povo, outras 6.000 famílias camponesas estão ameaçadas de despejo em diferentes ocupações em Porto Seguro. São elas, por exemplo, a gleba Fazenda Tabatinga, Rio dos Mangues e Tropa Costeira, todas erguidas sobre terras devolutas, alvos de grilagem por latifundiários da região. É o caso das famílias da Fazenda Tabatinga. Apesar da suposta posse ter sido confirmada como grilagem e a área estar sob aquisição pela Coordenação de Desenvolvimento Agrário, diversas liminares de despejo continuam a ser expedidas contra os camponeses ameaçados, mostrando esse vínculo profundo dos latifundiários com o sistema judiciário. Esses crimes cometidos contra os camponeses de Porto Seguro são observados também em diversos outros pontos da Bahia, como expressão do domínio do latifúndio no Estado. Em agosto, as massas populares de todo o país revoltaram-se com o assassinato da mãe Bernadette, que foi assassinada, segundo seu próprio filho, a mando do latifúndio, da grilagem e da especulação imobiliária. Já no município de Carinhanha, também na Bahia, mais de 200 famílias camponesas lutam com o apoio da Liga dos Camponeses Pobres em defesa de suas terras no acampamento Mãe Bernadette, nomeado em homenagem à liderança quilombola. As famílias haviam sido despejadas das terras em janeiro durante uma ação ilegal cumprida pela Polícia Militar. A área é disputada com a empresa latifundiária Calcete. Mas, assim como em Porto Seguro, as terras ocupadas em Carinhanha também estavam há anos improdutivas e sob promessas de serem destinadas à reforma agrária, quando então foram ocupadas pelos camponeses e reclamadas para desapropriação imediata. Bom, passando a nossa próxima pauta, trabalhadores do metrô, da CPTM e da Sabesp entraram em greve em São Paulo para rechaçar o projeto privatista de Tarcísio de Freitas. Então hoje, no dia 3 de outubro, os trabalhadores das três empresas declararam uma greve unificada
contra esse processo de privatização e terceirização levado a cabo pelo governador reacionário de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Os trabalhadores decidiram pela greve após realizarem uma assembleia unificada das 3 categorias. Essa é a maior mobilização do ano envolvendo as 3 categorias de trabalhadores, que denunciam a concessão criminosa dos serviços públicos à iniciativa privada. Em declaração dada logo nas primeiras horas da greve, o Tarcísio condenou a greve dos metroviários, ferroviários e trabalhadores em água, esgoto e meio ambiente de São Paulo. Ele declarou que a mobilização era ilegal e abusiva. Ele também afirmou que o processo de privatização dos serviços públicos foi respaldado nas urnas, referindo-se à farsa eleitoral de 2022. Entretanto, uma pesquisa do Datafolha, divulgada logo no início do ano, revelou que 53% do povo paulista é contra o projeto privatista do governador. Desesperado pela paralisação dos trabalhadores, que em poucas horas fez tremer toda a reação, o governo ainda defendeu as privatizações sob a mesma ladainha, afirmando que, abre aspas, o fato de que as linhas privatizadas estão funcionando é sinal de que estamos no caminho certo. Por outro lado, os trabalhadores das categorias denunciam que as privatizações em curso não representam somente o desmonte dos serviços públicos, mas também a precarização das relações de trabalho. Eles denunciam que nessas empresas privatizadas a exploração é maior e os serviços são piores. Eles denunciam, por exemplo, que as linhas privatizadas sofrem o triplo de descarrilhamentos, o que compromete a segurança do povo. O processo de privatização e terceirização dos serviços públicos é motivo de denúncia há anos por diversas categorias de trabalhadores. Uma vez que tais serviços sofrem processo de privatização, cujas relações de trabalho ainda são regidas pela reforma trabalhista de Michel Temer, esses trabalhadores, como já falado, sofrem com o aumento da exploração e condições de trabalho cada vez mais precárias, além do cerceamento de direitos democráticos, como o da livre organização e greve, como feito agora pelos trabalhadores das 3 empresas em São Paulo, e também uma infinitude de assédios cometidos cotidianamente contra os trabalhadores dessas empresas. Essa onda de greves de trabalhadores no estado de São Paulo é sinal justamente do momento de efervescência da luta das massas populares em defesa dos seus direitos. Essa greve que foi deflagrada, ela conclama também o apoio dos estudantes e demais categorias de trabalhadores que dependem dos serviços públicos, e soma-se à greve de estudantes e professores da Universidade de São Paulo. Bom, seguindo a nossa próxima pauta, a gente vai falar de como o governo do Luiz Inácio até agora entregou somente 10% dos compromissos com assentamentos de camponeses. Então, como já falado, somente 10% da meta anual para o assentamento de famílias camponesas foi cumprida pelo governo de Luiz Inácio. O número representa um total de 726 famílias assentadas, contra as 7.200 previstas para serem assentadas até março do ano que vem. E as perspectivas também não são positivas. O orçamento previsto para a desapropriação de terras para a reforma agrária em 2024 é de 202 milhões de reais, um valor que é menor até mesmo que o irrisório deixado pelo Jair Bolsonaro, o ex-presidente, para a obtenção de terras em 2023. No caso, o facínora Jair Bolsonaro havia deixado um valor de 250 milhões de reais, 48 milhões a mais do que o previsto para o ano que vem. Atualmente, existem cerca de 100 mil famílias camponesas acampadas e organizadas em diferentes organizações pelo país, segundo cálculos do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. Algumas delas aguardam há anos pelo título da terra em acampamentos montados nas beiras de estrada, enquanto outras movem o processo de titulação ao mesmo tempo que produzem e defendem as terras já ocupadas, como é o caso dos camponeses organizados pela Liga dos Camponeses Pobres. Esse número tende a crescer. Ao longo de todo esse ano, milhares de famílias camponesas lançaram-se em tomadas de terra, principalmente na Bahia e em São Paulo, mas também em Pernambuco, Alagoas, Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Minas Gerais. Ainda segundo o MST, seriam necessários 2,8 bilhões de reais para assentar cerca de 50 mil famílias camponesas por ano. Esse valor é quase 14 vezes a mais
do que o valor destinado pelo governo para a obtenção de terras ao longo do ano de 2024. Por outro lado, esse valor de 2,8 bilhões de reais corresponde a 0,0007% do valor disponibilizado em crédito ao agronegócio pelo Plano Safra de 2023 e 2024. São números que escancaram as prioridades e os verdadeiros comprometimentos do governo. Esses resultados são também o oposto do dito por Luiz Inácio em uma edição do Conversa com o Presidente em junho. Na ocasião, Luiz Inácio disse que para assentar as famílias seria simples e que não precisa ter barulho, não precisa ter guerra. O que precisa é ter competência e capacidade de articulação. Acontece que a competência até agora não foi mostrada. Na verdade, em 8 meses de governo, a equipe de Luiz Inácio ainda não havia apresentado nenhum plano de assentamento para as famílias camponesas. Já a proposta, que foi finalmente apresentada em agosto, até agora não mostrou resultados. A articulação, essa capacidade de articulação afirmada pelo presidente Luiz Inácio, até agora foi feita exclusivamente com o latifúndio. É um setor que tem acumulado sucessivas vitórias expressas em isenções, fomentos e emendas parlamentares, mantidas, destinadas ou aprovadas pelo governo. A falência da reforma agrária é tanta que gerou pugnas até mesmo dentro do próprio governo. Deputados da base governista criticaram recentemente os ministros Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, e Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, pela seca completa na política de assentamentos. Já o ministro Rui Costa, da Casa Civil, também foi alvo de críticas por se esquivar de reuniões com os parlamentares. A gente passa agora à nossa última pauta. No dia 3 de outubro, o latifundiário Argino Bedin, conhecido como pai da soja no Mato Grosso, depois na CPMI do 8 de janeiro. Protegido por um habeas corpus concedido pelo ministro do STF Dias Toffoli às vésperas de seu depoimento, o latifundiário permaneceu em silêncio durante toda a sessão. Esse latifundiário, Argino Bedin, ele é o primeiro de uma extensa lista de grandes empresários ou latifundiários investigados por financiarem os acampamentos da extrema-direita às portas dos quartéis, além de bloqueios de estradas e outras ações às vésperas da bolsonarada do 8 de janeiro. Durante a sessão de depoimento, foi destacado pela relatora da comissão que alertas emitidos pela ABIN indicam que, após o resultado da farsa eleitoral de 2022, foram enviados a Brasília cerca de 272 caminhões. De 72 que saíram da cidade de Sorriso, 16 eram do latifundiário Argino Bedin ou de membros da sua família. Ainda segundo a relatora, no dia 5 de novembro de 2022, a ABIN emitiu um alerta indicando que 180 caminhões eram originados de Sorriso. Novamente, como já falado, antes do depoimento, o Bedin tentou entrar com um recurso para não comparecer à CPMI. Esse recurso ele foi negado pelo Supremo Tribunal Federal, que concedeu, por outro lado, a permissão para o latifundiário ficar em silêncio durante a sessão. Essa é a manutenção dessa velha política, dessa conivência dos senhores políticos, da grande burguesia e do latifúndio de não implicarem a si próprios. Afinal, a imensa maioria deles recebe financiamento em campanha eleitoral também desses mega empresários e desses latifundiários. A condenação, a incriminação, assim, não seria boa para os próprios negócios. Bom, a gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do AND Informa e eu espero vocês amanhã no AND Informa e também no programa ao vivo do A Propósito na próxima quinta-feira. Um abraço e saudações de Nova Democracia.